Olá, boa tarde. Estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a produção industrial voltou a crescer em dezembro e fechou 2021 com expansão de quase 4%. O resultado permitiu ao setor interromper 2 anos seguidos de perdas. A produção industrial brasileira cresceu em dezembro 2,9% na comparação com novembro. Segundo o IBGE, essa foi a primeira taxa positiva desde maio. Com isso, o setor conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9% depois de 2 anos seguidos de perdas. Em 2021, houve um ganho acumulado de 13% no primeiro semestre e depois o setor industrial mostrou redução de fôlego. Apesar do resultado positivo em dezembro, o setor ainda se encontra 0,9% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Na passagem de novembro para dezembro, 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Os destaques foram na produção de veículos e produtos alimentícios. Por outro lado, entre as 5 atividades em queda, a de produtos farmacêuticos foi responsável pelo principal impacto negativo em dezembro de 2021. No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas e equipamentos e metalurgia. E falando sobre coronavírus, o Brasil somou quase 1.000 novas mortes pela Covid em um único dia. Com isso, o país ultrapassou a marca de 628 mil vítimas fatais causadas pela doença. O Ministério da Saúde confirmou 929 novas mortes por Covid-19 no Brasil. São 628.067 vítimas fatais da doença no país desde o início da pandemia. O número de mortes em 24 horas foi o maior desde 18 de setembro de 2021, quando o Brasil teve 935 vítimas. Também foram registrados 193.465 novos casos de Covid em um dia. Ao todo, são 25.620.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 603 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 230%. A média móvel de casos apontou 186.985 registros por dia. O número também indica tendência de alta e esse aumento é de 152%. E no cenário da evolução da doença por regiões, hoje 23 unidades da federação indicaram alta. 3 estados apresentaram estabilidade e apenas o estado de Tocantins registrou queda nas mortes. E nos destaques internacionais, 2 incêndios florestais fora de controle ameaçam vidas e casas em Perth, 4ª maior cidade na Austrália. O alerta foi feito nesta quarta-feira pelos serviços de emergência do país. A vida dos habitantes e suas casas estão em risco. As autoridades emitiram um alerta de emergência para os arredores da 4ª maior cidade do país, depois que o incêndio iniciado na terça-feira arrasou 100 hectares. Há o temor que o fogo possa alcançar zonas residenciais, devido aos fortes ventos que pressionam as linhas de contenção. A Austrália enfrenta uma onda de calor que pode chegar a 40 graus até sábado. Enquanto isso, um segundo incêndio florestal no sudoeste do estado foi contido, mas não controlado. Os moradores levados para a cidade de Kirrup, cerca de 220 quilômetros ao sul de Perth, foram advertidos para não retornarem para suas propriedades, pois as condições continuam muito perigosas. 2 agentes de segurança de uma universidade na Virgínia, nos Estados Unidos, foram mortos em um tiroteio na terça-feira no campus, enquanto um estudante também foi morto em uma escola em Minnesota no mesmo dia. Um dos ataques ocorreu no campus de uma universidade na Virgínia, no sudoeste do país.
onde 2 agentes de segurança foram baleados por um suspeito de 27 anos que fugiu do local, mas depois foi preso e acusado de assassinato. O homem tinha um ferimento de bala, mas não ficou claro se ele foi atingido por um disparo feito pela polícia ou por ele mesmo. O presidente Joe Biden, que pediu ao Congresso medidas mais duras de controle de armas, disse em sua conta no Twitter que a violência armada contra policiais é doentia e deve acabar. Paralelamente, houve outro tiroteio no estado de Minnesota, que terminou com a morte de um estudante. De acordo com o chefe de polícia da cidade de Richfield, os agressores abriram fogo contra estudantes em uma calçada do lado de fora de uma escola antes de fugir em um carro. 2 suspeitos foram presos. Vários jornalistas locais asseguraram que o estudante morto era filho do ativista Cortez Rich, do movimento Black Lives Matter. Rich foi preso no ano passado e acusado de tentativa de intimidação de um juiz responsável pelo julgamento do ex-policial Kim Potter, que matou um homem negro em abril quando disse ter confundido sua arma de choque com sua pistola em um posto de controle. E os Estados Unidos vão mandar cerca de 3.000 soldados para a Europa Oriental nos próximos dias, informou nesta quarta-feira o Pentágono. A movimentação acompanha um aumento na tensão na fronteira com a Ucrânia, com a realização de exercícios militares da Rússia e Belarus na área. A iniciativa foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, em meio a temores de que a Rússia possa invadir a Ucrânia. O presidente Biden deixou claro que os Estados Unidos responderão à crescente ameaça à segurança e estabilidade da Europa. O nosso compromisso com o artigo 5 da OTAN na defesa coletiva permanece firme. Como parte desse compromisso e para estar preparado para uma série de contingências, Washington em breve vai transferir forças adicionais para a Romênia, Polônia e Alemanha. Eu quero ser muito claro sobre uma coisa: essa não é uma movimentação permanente. De acordo com a imprensa americana, um total de 3.000 militares será deslocado. Deste número, cerca de 1.000 serão transferidos da Alemanha para a Romênia. Outros 2.000 vão partir da grande base americana de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para a Alemanha e Polônia. Lideranças ocidentais acusam a Rússia de planejar uma invasão à Ucrânia, onde posicionou na fronteira 100.000 soldados recentemente. Moscou nega que tem essa intenção, alegando que busca apenas garantir sua segurança. E no esporte, o primeiro dia do revezamento da tocha olímpica, que antecede o início dos Jogos de Pequim, terminou com 568 portadores carregando a chama por 3 locais da capital chinesa nesta quarta-feira. O revezamento começou no Parque Florestal Olímpico com uma cerimônia de lançamento no Portão Sul. Grandes nomes do esporte, da música, ciência e diversas outras áreas participaram da programação. Um ex-patinador de velocidade de 80 anos, que conquistou o primeiro título mundial de esporte de inverno da China em 1963, deu início ao revezamento. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, a chama foi passada debaixo d'água de um robô anfíbio para um robô subaquático, simbolizando a fusão das Olimpíadas com o progresso tecnológico. A chama viajará para o noroeste de Pequim e uma província vizinha, antes da cerimônia de abertura. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim começarão oficialmente na noite do dia 4 de fevereiro, no icônico Estádio Nacional, também conhecido como Ninho de Pássaro, com as competições até o dia 20 de fevereiro. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.